Oi para todo mundo, meu nome é Éder Medeiros, eu sou fundador e diretor executivo do Melhor Envio e, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pessoal da BigCommerce pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje e de contar um pouco da nossa história. E a ideia do vídeo hoje é de contar a minha história de empreendedor, né, da minha jornada empreendedora. Vou contar um pouco da minha vida com isso e, a partir de um certo momento, a minha vida e a vida da empresa se juntam e seguem em uma coisa só, tá certo? E antes de começar a contar dessa história, eu quero dar um spoiler para vocês, e o spoiler é que a gente já vendeu mais de 18 milhões de reais desde 2015 até outubro desse ano, tá certo? Então, se querem ficar sabendo como é que aconteceu, como é que foi essa história, continuem vendo esse vídeo até o final, tá certo? Para começar, começando do começo, né? Desde pequeno, eu tenho 2 metros de altura hoje quase, mas já fui pequeno um dia e aqui na tela tá a prova disso, né? Desde pequeno eu sempre quis ser um empresário, ter uma empresa e queria ser um cientista também, mas principalmente ser um empresário, queria ter um negócio meu. Por isso, eu nem tinha vontade de fazer o ensino médio, para vocês terem uma ideia, depois que eu terminei o fundamental. Mas, felizmente, os meus pais me obrigaram a fazer o ensino médio e depois disso eu segui para a faculdade, né? Eu cursei Economia e Ciências da Computação na Universidade Federal de Pelotas, na época. E na faculdade de Economia eu aprendi mais sobre o mercado, como é que ele funciona. Acabei desistindo do curso antes de fechar um ano. E na ciência da computação eu fiquei um pouco mais de tempo, consegui aprender a parte lógica de programação e aprendi também uma coisa muito importante no curso, antes de desistir dele, que eu também desisti da computação, não concluí. Antes de desistir eu aprendi essa coisa muito importante, que foi a comprar produtos da China. Eu vi um colega comprando produtos de um site que se chama Deal Extreme no laboratório de informática do curso da computação. E aí eu vi esse colega comprando esses produtos, vi que os produtos eram muito baratos comparados com o preço do Brasil e comecei a comprar uns produtos também, revender para uns colegas. Comprei uns produtos, vendi para mais gente, para mais colegas. Aí eu comecei a anunciar esses produtos no Mercado Livre. Na época comecei a vender no Mercado Livre, comecei a vender pela internet mesmo. E depois de um tempo montei minha loja virtual própria, que era a loja Random. E random não tem nada a ver com aqueles caminhões da Randon, tá? É random de aleatório mesmo, de aleatório em inglês, porque essa loja virtual não tinha um foco, não tinha um público-alvo bem definido. Eu vendia tudo que é tipo de produto que vocês possam imaginar. Eu só via os produtos que estavam baratos nos sites, importava para cá e começava a vender aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, então eu vendi desde bijuterias, acessórios femininos, vendi brinquedos de criança, vendi brinquedos de criança grande e vendi até brinquedos de adulto. E demorou um tempo até eu achar o tipo de produto certo que era para mim trabalhar, mas eu consegui achar e não tinha nada a ver com esses produtos adultos, tá? Eram produtos de desenho japonês. E aí, a partir disso eu comecei a comprar tudo que é tipo de produto de desenho japonês que vocês possam imaginar, desde bonecos, miniaturas, posters, máscaras, tudo que é tipo de produto mesmo, eu comprava e anunciava na internet e começava a vender. Aí, lá em 2012, as minhas vendas pela internet, pelo meu site próprio e pelo Mercado Livre também, eu já estava conseguindo vender o suficiente para me manter. E aí foi na época que eu decidi sair da casa do meu pai. Saí da casa do meu pai e fui morar sozinho numa casa de estudantes. Na época eu ainda estava cursando computação, né? E nessa casa de estudantes eu morei com o Jean Quadro, que era meu colega na época. Aí eu morei um tempo lá. E lá em 2012 foi quando eu comecei a participar de eventos de desenho japonês também, que era o foco de produto que eu tinha escolhido, né, o nicho que eu tinha escolhido. E no primeiro evento que eu fui, e esse aqui na foto do vídeo, com cabelo azul e bem simpático, sou eu. Nesse primeiro evento que eu fui, eu vi que com um dia de evento eu conseguia ter um faturamento de mais ou menos um mês do que eu tinha vendendo pela internet. E em 2012 também foi o ano de que eu tive a feliz notícia de que eu ia ser papai. E a minha filha ia morar em São José dos Campos com a mãe dela e com os avós dela. E, bom, eu fiz o que eu tinha que fazer nessa época, que foi decidir me mudar para São José dos Campos para ficar perto da minha filha, né? E aí, lá em 2013, eu estava em São José dos Campos já, estava morando perto da minha filha e eu estava precisando faturar mais, né? Tinha mais gastos, mais responsabilidades. Desisti da faculdade também no final de 2012. E aí eu comecei a focar em trabalhar em eventos de desenho japonês. Já que eles tinham um giro maior, me davam um faturamento maior, né? Eu fui buscar isso que trazia mais vendas
para minha loja virtual, para minha loja, né? Para minha operação. Então eu comecei a vender em eventos de vários estados diferentes do país. Vendi em 5 estados diferentes, vendi em 11 cidades diferentes. Eu viajava bastante nessa época para participar dessas feiras, desses eventos de desenho japonês. E aqui na foto do vídeo, esse cara com cabelo pontudo sou eu. Inclusive no maior evento de desenho japonês que tem aqui no Brasil e na América Latina, que é o Anime Friends, acontece uma vez por ano lá em São Paulo, eu cheguei a vender lá em 2013 mais de 60 mil reais em 10 dias de evento. Então era um faturamento bem importante para a gente naquela época e estava dando tudo certo com os eventos, eu estava conseguindo me manter, manter a minha filha, ajudar a pagar as contas, aluguei um apartamento lá em São José dos Campos, mobilei ele, as coisas estavam indo bem em 2013. Em 2014, no primeiro semestre do ano, também estava dando tudo certo, mas no segundo semestre eu comecei a ter prejuízo com os eventos. Eu tive prejuízo com um evento, aí no outro empatou as contas, e eu sempre tinha aquela expectativa que no próximo evento eu fosse conseguir vender o bastante para recuperar o que eu tinha perdido no evento anterior, né? Só que isso acabou não acontecendo e eu fui acumulando dívida em cima de dívida, foi virando uma bola de neve e aí eu comecei a buscar outras opções para poder faturar mais e continuar me mantendo, né? Uma das coisas que eu tentei nessa época foi trabalhar com bitcoins, criptomoedas, né? Eu comprei alguns bitcoins e comecei a vender e comprar, mas eu acabei só perdendo dinheiro com isso, na verdade. E o que eu aprendi foi que não é para mim. Eu não sabia bem sobre isso e se eu fosse escolher trabalhar e focar em trabalhar com criptomoedas, eu ia ter que despender bastante tempo para aprender bem sobre esse mercado e eu não estava disposto a fazer isso, sendo bem sincero. Então eu busquei a próxima ideia, a próxima coisa que eu podia fazer, que foi conversar com o meu amigo da faculdade, o Jean Quadro, que tinha morado comigo no pensionato, né? E a gente sempre acompanhou bem um negócio do outro, e nessa época o Jean estava com um negócio de sites pela internet, de venda de sites pela internet, né? Sites para empresas tradicionais, ele atendia bastante, várias empresas aqui em Pelotas, mas não tinha ninguém vendendo em São José dos Campos os sites dele. Aí eu escolhi começar a vender esses sites lá em São José dos Campos para tentar fazer algum dinheiro também, né? Nessa época eu andava na rua bem parecido com esse cara da foto, com um terninho, uma gravatinha e uma malinha na mão. Alguns vizinhos achavam que eu era testemunha de Jeová, outros achavam que eu era advogado, mas não era nenhum dos dois. Era um cara tentando vender sites para empresas em São José dos Campos. Acabou que depois de um tempo, depois de tentar, eu não consegui vender nenhum site. Para não falar que eu não vendi nenhum, eu vendi um, só que o cliente não pagou, então não me adiantou muito, né? E aí eu parti para a próxima ideia, desisti desse negócio de venda de sites e fui tentar uma coisa nova. Tinha um amigo meu que também estava montando um negócio na internet que era voltado a games, voltado a pessoas que jogavam online, que é um jogo que tem, enfim, que se joga na internet. Aí ele estava montando esse negócio, me falou como tinha potencial, parecia que podia crescer, e aí eu decidi começar com ele. Coloquei algum dinheiro junto e comecei a divulgar esse negócio, e fui trabalhando nisso, e acabou que não estava dando muito certo para mim, porque eu não conhecia o produto, não conhecia o cliente direito, e enfim, eu vi que não ia ser o caminho que eu tinha que seguir, né? Aí acabei desistindo dessa ideia também, e no final de 2014 eu tive que dar o braço a torcer e admitir que eu estava quebrado mesmo, eu estava falido nessa época, porque eu já estava com uma dívida de mais de 50 mil reais. E aí foi quando eu decidi vender tudo que eu tinha lá em São José dos Campos e voltar para Pelotas, voltar para casa do meu pai, para diminuir custos e continuar tentando alguma coisa nova, né? Pensar numa nova ideia, alguma coisa que pudesse me ajudar a me alavancar. Eu voltei para São José dos Campos, depois de vender tudo que eu tinha lá, numa viagem de ônibus. Foi uma viagem de mais ou menos 28 horas de ônibus, de São José dos Campos até Pelotas. E nessa viagem eu tive bastante tempo para pensar no que eu podia fazer a partir daquele momento, e quais eram as minhas opções. E eu refleti bastante e me lembrei da época que eu vendia no Mercado Livre, da época que eu tinha que eu estava montando a minha loja virtual própria, a loja Random. E no Mercado Livre, quando eu vendia um produto por lá, eu podia postar esse produto, enviar para o comprador com o Mercado Envios, né? Mas quando eu vendia o produto pela minha loja virtual própria, eu não tinha nenhum serviço que me ajudasse a ter um frete mais barato e mais prático para enviar esse produto para o meu comprador.
E eu não tinha condições de fazer um contrato com correios, com transportadoras, porque eu nunca tive um volume de fretes grande o bastante para conseguir fechar um contrato desses. E aí veio essa ideia de juntar milhares de pequenas e médias lojas virtuais de todo o país e negociar fretes para elas, fechar contratos com as transportadoras e trazer mais praticidade nessa gestão logística para essas lojas virtuais. Essa ideia foi o embrião do Melhor Envio e foi a ideia que eu escolhi tocar a partir daquele momento. Então, no começo de 2015, eu já estava aqui em Pelotas e foi quando eu comecei a tocar o Melhor Envio, a trabalhar nele. Essa foto que tem aqui na tela agora é a nossa primeira sede aqui em Pelotas, era no meu quarto, na casa do meu pai. Ainda dá para ver nessa foto alguns produtos em cima da cama, uns jogados na parede aqui do lado. E esses produtos eram o resto do estoque que eu tinha da minha loja virtual, da época que eu vendia em eventos, né? E nessa época, uma coisa que me passou pela cabeça foi esse pensamento que eu não posso nem morrer, nem isso eu posso fazer. Porque imagina, se eu morro agora, além de não deixar nada para minha filha, de não deixar nada para ninguém, o que eu deixo para trás é um monte de dívidas, né? Esse é o meu legado, é o que sobra. Então, nem isso eu podia fazer nessa época. E o que eu fiz foi trabalhar. Meu pai tinha uma distribuidora de bebidas e precisava de ajuda para entregar essas bebidas para os compradores, que eram os bares, né? Eu comecei a entregar essas bebidas para fazer algum dinheiro enquanto eu estudava e trabalhava para montar o Melhor Envio. Essa minha foto na nossa primeira sede ainda, que é onde foi o começo do Melhor Envio, era lá na casa do meu pai. E um livro que eu tinha lido nessa época tinha sido A Arte da Guerra, que é um livro do Sun Tzu, e nesse livro tem uma passagem que diz que um general, quando ele desembarca em terras inimigas, o que ele tem que fazer é queimar os barcos, porque dessa forma os soldados vão saber que o único jeito de voltar para casa é voltando vitorioso, eles não têm como fugir, nem que eles queiram, e por isso eles vão lutar até o final. E a forma que eu tinha de queimar os meus barcos nessa época, enquanto eu estava começando a fazer o Melhor Envio, era queimar o meu estoque. Porque eu ainda tinha uma sobra de estoque de produtos da época da loja virtual, da época que eu vendia em eventos. E esse estoque eu estava vendendo pela internet a preço de custo, abaixo de preço de custo, para entrar dinheiro, que era o dinheiro que eu estava usando para me manter e ajudar a manter minha filha, né? E aí, se o meu estoque acabasse, resumindo, e o Melhor Envio não tivesse dado certo, eu ia estar numa situação bem ruim, porque eu nem diploma tenho, né? Nessa época, uma coisa que eu comia bastante era cuca. Cuca é um pão doce, para quem não conhece, que tem aqui no Rio Grande do Sul, porque na padaria que tinha na esquina de casa, eles vendiam umas cucas, que era um pão bem grande, a R$ 5 cada, e aquilo durava quase o dia todo. Eu, resumindo, minha alimentação ao longo do dia era almoçar com meu pai, e aí café da tarde eu comia um pedaço de cuca, de noite eu comia outro pedaço de cuca, antes de dormir de novo. Quando eu me acordava, eu tomava de café da manhã, mais um pedaço de cuca. No meio da manhã também comia mais um pouco de cuca. Nessa época eu não sei como é que eu não virei uma cuca, de tanto que eu comia aquilo. Enfim, eu também tinha uma carga horária bem saudável nessa época. Eu acordava às 5 horas da manhã e começava a trabalhar e ia até meia-noite, mais ou menos. E fazia isso todos os dias, sábado, domingo, trabalhando, focado em fazer esse negócio, né? Fazer o Melhor Envio. E eu tinha feito ciência da computação, com isso eu aprendi a lógica de programação, né? Mas eu nunca tinha programado web. Tu não aprende isso na faculdade que eu fiz, pelo menos. Aprende a programar em outras coisas, mas não aprende a programar um site de verdade, sabe? Então, a minha forma de aprender a programar web, eu precisava dar um jeito de fazer esse site, foi procurar no Google. Eu botei no Google, pesquisei no Google por exemplos de bancos de dados, MySQL, porque eu tinha ouvido falar em algum momento que banco de dados tinha em MySQL. Aí eu botei lá exemplo, puxei, achei exemplos de códigos, peguei esses exemplos, editei, procurei mais exemplos de outras coisas, achei layouts na internet, fui achando um monte de código de exemplo e códigos de graça que tinham em vários lugares da internet e fui juntando esses códigos, editando, aprendi a usar FTP e fui criando assim um conjunto, um emaranhado de códigos juntados que foi se tornando o protótipo do que é o Melhor Envio. Nessa época meu pai falava que eu passava o dia inteiro no computador, não trabalhava, enfim, ele não conseguia enxergar isso, porque eu tinha parado de ajudar ele no depósito a fazer as entregas de bebida, que eu sinceramente achava um saco.
mas tinha que fazer naquela época, né? Eu parei, estava me mantendo com as vendas do resto do meu estoque e o resto do tempo eu estava 100% no computador trabalhando para fazer o melhor envio, né? E nessa época, no final, lá pelo final de fevereiro, por aí, comecinho de março, eu estava com o protótipo do melhor envio praticamente pronto, só faltava a coisa que ia fazer esse motor funcionar, né? A parte que faz a coisa andar mesmo, que é o contrato com a transportadora. E a primeira transportadora que a gente escolheu trabalhar foram os Correios. E aí eu fiquei com esse pensamento na cabeça, essa dúvida, como é que eu vou garantir R$ 1.500, que era mais ou menos isso, que eu precisava garantir de faturamento com Correios por mês para fechar um contrato com eles, né? Como é que eu vou garantir isso se eu nunca gastei isso de frete por mês com a minha loja virtual e se eu tenho uma dívida de R$ 50 mil, mais ou menos? A forma que eu achei de fazer isso foi considerar, levar em conta que esse contrato me dava uma carência de 30 dias. No primeiro mês eu não precisava ter um faturamento mínimo de R$ 1.500, eu precisava faturar isso a partir do segundo mês com Correios, né? E levando isso em conta, eu dei um salto de fé. Eu assinei o contrato, comecei a vender fretes com melhor envio, intermediar fretes para lojas virtuais e comecei a divulgar o serviço loucamente por tudo que é lugar que vocês possam imaginar. Torcendo para que eu conseguisse vender o suficiente daqui a 2 meses, depois de ter assinado o contrato, para não ter que tirar dinheiro do bolso e pagar os Correios, né? Senão eu ia acabar só aumentando mais ainda a minha dívida. Felizmente, depois de ter lançado o Melhor Envio, e aqui na tela está uma página inicial que era na época o site, né? Depois de ter lançado, eu comecei a divulgar por tudo que é lugar, que nem eu falei antes, divulguei em grupos de Facebook, em muitos, fiz bastante spam em grupos, me bloquearam, me baniram de alguns, tinha gente, administradores de grupos que ficavam bravos comigo, mas era o jeito que eu tinha de divulgar o serviço sem gastar nada, porque eu não tinha dinheiro para gastar na época, né? E aí eu consegui agrupar vendedores que foram comprando fretes, e no primeiro mês nós vendemos incríveis R$ 729 pelo Melhor Envio, que com uma margem de 10%, que era a margem que a gente trabalhava na época, quase dá para comer 2 lanches, né? Enfim, no segundo mês a gente conseguiu vender mais de R$ 1.500. Fiquei muito feliz com isso, foi uma comemoração, porque eu não precisei desembolsar dinheiro para manter o site no ar, para manter o contrato funcionando, né? E depois disso a gente seguiu crescendo mês a mês. No terceiro mês de vendas foram mais de R$ 6 mil, no próximo mês foram mais de R$ 16 mil. E aí nesse momento eu estava com uma fatura na mão dos Correios, que era uma fatura bem alta, mais de R$ 11 mil, que eu mostrei essa fatura para o Jean, que era meu amigo de longa data, né? Que também tinha empresa, também tinha desistido da faculdade, tinha morado comigo na casa dos estudantes. E quando ele viu esse crescimento rápido que o Melhor Envio estava tendo, ele viu que ele tinha que dar algum jeito de entrar nesse negócio comigo. Então a gente negociou comendo um lanche no McDonald's e viramos sócios. Aí a partir disso o Melhor Envio foi para a sua segunda sede, que foi a sede onde era a empresa do Jean na época, que era a Quadro Web. A Quadro Web era essa empresa que fazia sites para empresas tradicionais, né? Aqui na tela tem uma foto minha na nossa segunda sede. E, bom, depois de trabalhar por uma semana comigo no Melhor Envio, o Jean viu o potencial de crescimento que tinha e decidiu largar o negócio dele, o negócio antigo que era a Quadro Web, vendeu as coisas, deixou de pagar o aluguel da sala comercial que ele tinha e foi comigo para a nossa terceira sede, que foi na incubadora de empresas da Universidade Católica de Pelotas, o Ciansul, que é o nome da incubadora, né? Aí nessa terceira sede a gente seguiu trabalhando, seguiu vendendo, a gente estava crescendo mais do que 100% a cada mês. Em outubro, para vocês terem uma ideia, a gente começou a vender mesmo em março, né? Em outubro de 2015, a gente já estava vendendo mais de R$ 130 mil. E aqui na tela tem uma foto minha com o João, que foi o nosso primeiro atendente do Melhor Envio, na nossa terceira sede. A gente estava vendendo mais de R$ 130 mil no mês de outubro de 2015, e foi nesse mês de outubro que a vida nos deu a primeira porrada como empresa também. O que aconteceu nesse mês foi que os Correios, a Central dos Correios daqui de Pelotas, me chamou para fazer uma reunião, e nessa reunião eles me propuseram uma nova tabela de preços para o nosso contrato, e era uma tabela de preços com um preço muito mais alto, né? O preço ele era tão alto, para vocês terem uma ideia, que ia inviabilizar o negócio do Melhor Envio, porque ele era mais caro que o preço normal. A gente não ia ter margem para trabalhar, não ia existir descontos nos fretes para os vendedores que usam o nosso serviço, né?
E, obviamente, como era uma tabela muito ruim, eu neguei, não aceitei, não assinei aquela tabela, né? Em resposta a isso, a minha recusa, os Correios me mandaram uma carta avisando que em 30 dias o nosso contrato ia ser rescindido. E 30 dias depois ele realmente foi rescindido, né? E o que a gente fez foi buscar a ajuda do Dr. Maurício, que já era advogado formado e era amigo do Jean também, de longa data, já tinha trabalhado com ele em outros negócios. E o Maurício, com muita técnica, preparou um material que a gente usou esse material para contratar um novo advogado, já que o Maurício estava se formando em jornalismo na época, por isso ele não podia advogar para nós, né? Mas ele fez uma peça inicial que a gente usou e contratou um outro advogado para entrar, ir para a batalha, né? Começar essa guerra e processar os Correios para conseguir a nossa liminar de volta, né? E foi o que a gente fez, a gente foi à guerra, né? Com a ajuda desse advogado e do Maurício também. E o resultado disso foi que a gente conseguiu uma liminar em poucos dias para ter o nosso contrato com os Correios funcionando de novo. E com isso a gente voltou a vender. As vendas voltaram a crescer, voltou a funcionar tudo direito, voltamos a faturar e a vida estava boa, né, nessa época. A gente estava crescendo de novo. 2016 entrou e no começo de 2016 a gente entendeu que tinha que se posicionar como uma startup, que é o que a gente era, né, uma empresa de tecnologia nova, com alto crescimento, uma startup mesmo. E a gente começou a participar de programas de startups. O primeiro que a gente participou foi o programa do Sebrae, que foi o Startup RS, né? A gente participou desse programa e ficamos entre as 3 empresas homenageadas no primeiro trimestre de 2016 e estava dando tudo certo, a gente estava crescendo bem, até que chegou abril de 2016, que aqui na empresa a gente chama de o Abril Negro. E é Abril Negro que a gente chama porque nesse mês aconteceu tudo que tinha para dar de errado ao mesmo tempo. Tá? Começando a defesa dos Correios, e isso pode ser consultado no processo, se alguém quiser consultar, tá? Mas a defesa anexou um contrato, que era um contrato que tinha uma cláusula lá que dizia que a gente não podia ter o nosso modelo de negócio com aquele contrato, tá? Só que esse contrato estava em branco, eu não tinha assinado ele, não tinha minha assinatura, não foi esse contrato que eu assinei. Mas com base nisso e na argumentação e na lógica da defesa dos Correios, uma defesa muito boa por sinal, a juíza decidiu por bem rescindir a liminar, tirar a liminar que a gente tinha, né? E com isso a gente perdeu 100% do faturamento do Melhor Envio de novo, tá? Mas nessa época a gente ia ficar tudo bem, ia dar tudo certo, né? A gente perdeu todas as vendas do nosso único fornecedor, mas a gente tinha um caixa gordo, um caixa de mais ou menos uns 50 mil reais, porque a gente sempre foi bem econômico, né? E esse caixa ia nos manter pelos próximos meses, enquanto a gente trabalhava para fazer o Melhor Envio voltar a vender de algum jeito, né? Só que aconteceu outra coisa no Abril Negro. E essa outra coisa foi que um grupo de estelionatários espalhados por todo o país roubaram fretes do Melhor Envio. Eles conseguiram burlar o sistema e de algum jeito eles faturaram no nosso contrato e roubaram mais ou menos 50 mil reais em fretes de nós nessa época. E isso daí era o valor que a gente tinha em caixa, né? Então a gente estava praticamente falido pagando os Correios, não ia se ter dinheiro em caixa, não ia se ter faturamento nenhum. E essa foi uma época bem difícil, bem pesada para nós, né? Inclusive um amigo meu, nessa época, tinha vindo falar comigo e comentado, olha, Éder, se tu escolher dar um calote nos Correios, não pagar os Correios, ninguém vai te julgar, porque é o mínimo que eles iam ter que te pagar de indenização por terem tentado quebrar a tua empresa, né? Por terem quebrado. Então, nessa época, eu podia ter escolhido dar um calote neles, não ter pagado as últimas faturas, eu ia ter embolsado uns 100 ou 200 mil reais se eu fizesse isso, mas eu ia ter o meu nome sujo, que eu nunca tive na vida, meu nome sujo, e eu ia perder completamente a chance de fazer o Melhor Envio ser uma empresa grande. E aí, de novo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Nesse caso, foi queimar todo o nosso caixa, pagar os Correios, ficar sem nada de faturamento, sem nada de caixa. E é isso. E aí, a partir disso, vamos enfrentar e ver o que vai acontecer, né? Isso nos afetou o psicológico bastante, inclusive, meu e do meu sócio. Ele chegou a se divorciar da mulher na época, foi morar comigo no meu sofá, e como a gente não tinha mais caixa nenhum, não tinha mais faturamento nenhum, o que a gente teve que fazer foi demitir o nosso pessoal, né? Tivemos que demitir os guris, o João que estava no atendimento e o Gabriel que era o nosso programador também.
E demitir gente nunca é uma coisa boa, né? Agora, demitir gente boa, que vai crescer contigo porque tu não tem dinheiro, porque roubaram o teu dinheiro, é uma coisa horrível. Não recomendo pra ninguém essa experiência, tá? E, enfim, a gente faz o que a gente tem que fazer. E nessa época a gente também estava pensando, eu e o Jean, em o que a gente vai fazer se esse negócio não der certo, se o melhor envio não der certo, enfim, o que acontece com a gente, né? Aí o Jean, a gente estava focado em fazer o melhor envio dar certo, mas pensamos em alguma alternativa. O Jean começou a fazer um projeto paralelo com um outro sócio dele, uma outra empresa, né? E eu comecei a fazer um projeto paralelo também. Eu acabei largando o projeto paralelo para testar 100% no melhor envio, e o Jean, ele estava praticamente 100% no melhor envio, só tinha esse outro sócio dele tocando esse outro negócio, tá? E a gente seguiu a vida e seguiu trabalhando os dois, tentando fazer o melhor envio dar certo. A gente, de novo, foi falar com o Maurício, né? Que agora ele já tinha se formado em jornalismo e ele estava advogando junto com um sócio dele que também era advogado, né? Ele começou a trabalhar com a gente, a liderar o nosso processo contra os Correios, né? E começou também a abrir processos contra os estelionatários que tinham nos roubado todo o nosso dinheiro. E como era um cara que estava dando sangue pela empresa, trabalhando muito forte com a gente tinha que fazer ele parte disso também. Fizemos o Maurício sócio também do Melhor Envio nessa época, tá? E lá em 2016 também, nessa mesma época que não se tinha dinheiro para nada, eu tinha pego mais empréstimo com o banco para sobreviver pelos próximos meses, né? E a gente decidiu, eu e o Jean, viajar para São Paulo para tentar buscar alguma coisa que fosse ajudar o Melhor Envio, que fosse nos ajudar a seguir em frente, né? A gente passou alguns quantos dias lá em São Paulo e nessa época a gente ficou hospedado num lugar bem humilde, que era um lugar na Sapopemba, tá? Nesse lugar, a diária por pessoa era R$ 20, era num quarto, onde a gente estava dormindo, era um quarto com 2 triliches, e toda sexta-feira o dono passava criolina nos quartos, tá? Então era um lugar para matar os insetos. Era um lugar bem barato em vários aspectos, vários sentidos da palavra, tá? Mas nessa viagem foi onde o Gia conseguiu marcar uma reunião com a Jadlog e apresentar o Melhor Envio, mostrar a nossa ideia. E a Jadlog entendeu que a gente era um canal de aquisição de clientes para a transportadora, que é o que a gente é, né? E nos abraçou e nos deu um contrato muito bom com eles. Eu fiquei com a missão, como eu era o nosso único programador na época, de integrar a Jadlog no Melhor Envio. Em abril tinha dado tudo errado ao mesmo tempo, em outubro as coisas começaram a dar certo. Eu tinha conseguido terminar de integrar a Jadlog e a gente começou a vender os fretes, intermediar os fretes da Jadlog. E a gente também foi aceito no processo de aceleração da ACE, que é a melhor aceleradora de startups da América Latina, né? Eles nos aceitaram para aceleração, nos levaram para São Paulo para passar por 6 meses de aceleração com eles e investiram em nós R$ 150 mil também. E nessa mesma época, no final de 2016, a gente também ganhou um edital do Sebrae, que era um edital de incentivo à inovação, que nos investiu também R$ 120 mil para a gente seguir trabalhando e investindo em tecnologia, né? E também, no final de 2016, o nosso time jurídico, liderado pelo Maurício, conseguiu processar todos os estelionatários que tinham roubado o nosso frete, né? A gente processou todo mundo, um por um, e recuperou quase 100% do dinheiro que eles tinham roubado de nós. E também, liderado pelo Maurício, o time jurídico conseguiu trazer de volta a nossa liminar. Então, eles tiraram a venda dos olhos da justiça e mostraram que o Melhor Envio, sim, tem direito de intermediar fretes de transportadoras e de correios também pela internet. E a gente a gente voltou a vender fretes de correios pela internet no final de 2016, tá? E aí começa 2017. Em 2017, a gente estava passando pelo processo de aceleração da ACE ainda, lá em São Paulo, eu e o Jean. Enquanto isso, o Maurício estava em Pelotas com o nosso time. A gente já tinha agora pessoal para atendimento, pessoal para programação, já tinha contratado mais gente, né? E a gente passou por um processo na ACE de bastante mentoria, conhecemos muita gente, pessoas com muita experiência, investidores importantes também. E uma dessas pessoas, eu me lembro de ter perguntado para mim na época, por que você é o CEO? O CEO, o diretor executivo da empresa, né? E aí eu respondi, eu sou o CEO porque eu conheço o cliente, eu conheço o produto, eu conheço tudo do modelo de negócio, eu sei 100% de tudo da empresa, né?
E ele me respondeu isso, ele respondeu não me convenceu. E essa daí foi uma das pessoas que não acreditaram em mim ao longo do caminho, né? Tiveram várias, muitas mesmo, que falaram que eu não ia para frente, que eu não convenço, que eu não vou conseguir. E tudo isso eu fui só juntando e foi servindo de gasolina para mim seguir em frente, seguir trabalhando, porque eu vou trabalhar mais forte e eu vou mostrar para cada um deles que eu consigo sim, eu vou fazer isso dar certo. E foi o que a gente fez, a gente seguiu em frente. A gente voltou, depois de ter terminado o processo de aceleração na ACE, eu e o Jean voltamos para Pelotas para ficar perto do nosso time, do melhor time. Agora já tinha bastante gente aqui na empresa, né? E uma dessas pessoas que estava trabalhando na época com a gente era o Bruno Centurião. O Bruno era um dos melhores desenvolvedores de uma das melhores agências de desenvolvimento web de Pelotas, tá? E a gente conseguiu trazer ele para o Melhor Envio para liderar o nosso time de desenvolvimento, de programadores, né? E como também era um cara que estava dando sangue pela empresa, trabalhando muito com a gente, uma pessoa-chave para nós, a gente também fez o Bruno nosso sócio. E a partir desse momento, era eu, o Maurício, o Jean e o Bruno como sócios do Melhor Envio, né? Além dos nossos investidores. E uma das primeiras coisas que o Bruno falava quando ele entrou no Melhor Envio é que a gente tinha que parar um pouco em relação a desenvolvimento de novas features, de novas coisas e refazer todo o sistema do zero, tá? Porque o sistema que a gente tinha ainda era baseado no código que eu tinha escrito lá no começo de 2015. E eu não sou um programador profissional, né? Eu fiz um monte de o que eu tinha que fazer para o site ir para o ar, né? E ele falava isso desde o começo. E eu falava que não, cara, a gente não pode fazer isso, a gente tem que integrar com mais parceiros para seguir vendendo mais, crescendo as vendas e decidi não refazer o site naquela época, né? E seguimos integrando e crescendo as vendas, tá? E aí eu fiquei focado no começo de 2016 em buscar mais investimento para nós. E a gente acabou fechando com a Bossa Nova, que é um fundo de investimentos que investe em mais de 300 startups daqui do Brasil, né? Investe em empresas também de fora do país. A gente fechou em outubro de 2017, exatamente um ano depois de a gente ter recebido a nossa primeira rodada de investimento, recebemos uma segunda rodada da Bossa Nova no valor de R$500 mil para continuar crescendo, contratar mais gente e seguir atendendo cada vez mais lojas virtuais, né? E a partir disso a gente seguiu trabalhando, desenvolvendo mais, integrando com mais gente. E hoje, como todo mundo sabe, o Melhor Envio não é mais só correios, a gente vende, intermedia fretes, a gente é uma solução de fretes para o e-commerce, né? A gente intermedia fretes de correios, de transportadoras privadas, como por exemplo o Jadlog, a Latam Cargo, a Via Brasil. E a gente também tem outras soluções relacionadas a fretes para o e-commerce, que é, por exemplo, o Melhor Rastreio, que é o nosso sistema de rastreamento de encomendas, que avisa sempre o comprador e o vendedor do produto que foi enviado com o Melhor Envio sobre cada alteração no status dessa entrega, né? Então, se o produto é, por exemplo, extraviado no meio do caminho, o nosso sistema já abre automaticamente o pedido de indenização com a transportadora, né? Ou com correios, e quando a gente recebe essa indenização, a gente repassa depois automaticamente para o vendedor que está usando o Melhor Envio. Então ele não precisa se preocupar com isso também. Aqui no vídeo está uma foto era a nossa quarta sede, não, nossa terceira sede, aqui no Parque Tecnológico de Pelotas. Essa era uma sala de uns 36 metros quadrados, mais ou menos, aqui no Parque Tecnológico. Aqui tem mais uma foto do que é a entrada do Parque Tecnológico de Pelotas, né? E essa era a nossa sede no final de 2017, tá? Nessa época, aquele meu sócio, o Jean, que foi o meu primeiro sócio, ele tinha começado um negócio lá atrás, na época que a gente perdeu o contrato com os Correios, né, que caiu o faturamento, e esse negócio paralelo que ele tinha começado tinha crescido bastante, e ele decidiu sair da operação do Melhor Envio para seguir tocando esse outro negócio. Então, a partir desse momento, somos 3 sócios trabalhando no Melhor Envio, eu, o Maurício e o Bruno, e mais todo o nosso time de pessoal de desenvolvimento, designer, atendimento, bastante gente que faz o Melhor Envio acontecer, né? Inclusive aqui tem uma foto, mais uma foto do nosso time. Nessa foto a gente estava comemorando quando a gente bateu R$500 mil em vendas num mês. A gente comemorou tomando um champanhe de uns R$30 com copos plásticos, uma coisa bem humilde, né? Mas comemoramos. E também depois disso eu finalmente dei o braço a torcer, né, e entendi que a gente realmente tinha que refazer o sistema. O Bruno estava certo desde o começo e não era sustentável manter a versão 1.0 do Melhor Envio. Então a gente parou um tempo e botamos um time de programadores por alguns meses refazendo tudo o que tinha no Melhor Envio
para se tornar escalável e a gente poder crescer cada vez mais junto com os nossos parceiros e com os nossos clientes, né? E aí entrou no ar o Melhor Envio 2.0. E aí nessa mesma época a gente começou a ver a nossa próxima sede também, porque a sede que a gente estava tinha uns 36 metros quadrados, aquela sala, né? Mas ela já estava começando a ficar pequena porque a gente estava contratando cada vez mais gente, estava ficando um amontoado de gente nessa salinha, né? Aí a gente viu uma outra sala aqui dentro do Parque Tecnológico também, uma sala de 136 metros quadrados, mais ou menos perto de 4 vezes a sala que a gente tinha, né? Que veio a ser a nossa quinta sede. Aqui está na foto a gente vê ela quando ainda estava em obras aqui, né? A gente reuniu todo o nosso time do Melhor Envio e em 2 finais de semana a gente pintou toda a sala, o nosso próprio pessoal fez isso, né? Foi bem legal. E depois de ter pintado a sala, enfim, a gente fez toda a mudança e começamos a popular ela e a gente pôde ter espaço para contratar mais gente, né? E uma coisa bem legal que aconteceu também no final de 2017 foi que os Correios nos chamaram para uma reunião, e dessa vez nos chamaram para uma reunião na gerência do Estado do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e o gerente do Estado nos recebeu, né, na época, e nos recebeu para conversar sobre esse processo que a gente tinha contra os Correios e sobre novas possíveis condições comerciais para o Melhor Envio. E o que a gente saiu de lá foi com a ideia, a proposta de encerrar o processo da justiça que a gente tinha contra os Correios e de conseguir um contrato ainda melhor com os Correios para poder conseguir ainda mais desconto para os nossos lojistas. Foi uma grande vitória para nós, a gente ficou muito feliz depois de ter saído dessa reunião. Foi uma pena que essa pessoa que fez esse negócio com a gente aproveitou um programa de demissão voluntária depois de ter fechado esse negócio com a gente. E quando ele saiu dos Correios, saíram todos os acordos que ele estava fazendo, né? Então isso acabou não se consolidando, mas foi um momento bem legal para nós, porque foi um momento em que a gente vê que a gente já está grande, ninguém pode desprezar o nosso faturamento, desprezar as vendas que os nossos vendedores trazem, né? A ponto de que o gerente do Estado quer conversar com a gente para resolver a situação jurídica que a gente tem, né? E agora, em 2018, que é o ano que a gente está terminando agora, né? Em 2018 não aconteceu nenhuma desgraça com o Melhor Envio, que é uma coisa muito boa já, né? E a gente seguiu crescendo e crescendo, crescemos muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre de 2018 a gente vendeu mais do que o ano de 2017 inteiro. No terceiro trimestre desse ano, que foi o último trimestre que terminou agora, a gente vendeu mais do que no primeiro semestre do ano. Então, se fechar tudo como a gente está projetando, eu imagino que em 2018 a gente vai encerrar com umas 4 vezes as vendas de 2017. Agora, por mês, a gente está fazendo, em quantidade de vendas, né, mais ou menos as vendas que a gente tinha feito em todo o ano de 2016. E a cada 4 dias úteis, mais ou menos, a gente vende tudo o que a gente tinha vendido no ano de 2015. A gente conseguiu crescer bastante, então, né? E isso foi refletido através de várias aparições na mídia também, né? O impacto que a gente está tendo na vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, a gente apareceu 4 vezes só na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, só nesse ano, né? Aqui seguem algumas imagens para vocês verem. E, além disso, a gente também apareceu no Projeto Draft, que é um grande site que fala sobre startups, sobre empresas de tecnologia, e além de aparecer em várias outras mídias também, que mostraram notícias e novidades sobre o Melhor Envio, né? A gente, nesse ano, também entrou para o programa Startup RS Scale, que é como se fosse uma continuação daquele programa do Startup RS que a gente participou em 2016, que era o Startup RS Digitals, para startups que estão começando, né? E agora a gente entrou no Scale, que é para startups que já estão em um estágio mais avançado e estão com foco em tração, em canais de vendas, em aumentar o volume mesmo, né? Além de ter entrado nesse programa do Sebrae, a gente também entrou para a rede da Endeavor, que foi uma coisa muito legal que aconteceu também nesse ano. A gente entrou para a rede da Endeavor pelo programa Endeavor Scale Up, e a gente inclusive foi participar do último evento do Day One da Endeavor, que recomendo para todo mundo que assistam. É um ótimo evento, é muito inspirador mesmo, porque são pessoas que passaram por tudo que a gente está passando, né? E eles levam empreendedores de várias áreas diferentes, de vários tipos de negócios diferentes, né? Isso eu achei bem legal, foi um evento bem enriquecedor mesmo. E, bom, nesse ano a gente bateu a nossa meta de mais de meio milhão, aliás, mais de 1 milhão
de reais em vendas em um único mês. E aqui está uma foto da nossa comemoração desse 1 milhão de reais em vendas. O time já está um pouco maior nessa foto, como vocês podem ver, né? E aqui no Melhor Envio a gente sempre tem uma garrafa de champanhe esperando para cada meta que a gente quer bater, né? A gente já bateu a meta dos meio milhão de reais de vendas por mês, bateu uma meta do 1 milhão de reais em vendas por mês. Aqui na foto, a garrafa de champanhe dos 2 milhões de reais por mês ainda está fechada, só que a gente já estourou essa também, já batemos essa meta. E agora a próxima meta que está nos esperando em cima da geladeira é a meta de 4 milhões de reais por mês, que a gente está muito focado em bater ela, certo? E, bom, aqui também tem uma foto do nosso time, a gente fez uma janta numa pizzaria, quando a gente bateu mais de 2.000 vendas em um único dia, e hoje a gente já faz mais de 4.000 vendas por dia, né? Então a gente está crescendo bastante, crescendo rápido, e dá até para ver isso na quantidade de pessoas que tem no time. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o nosso time atual, ela foi tirada poucos dias atrás, essa foto, e a gente está em 36 pessoas já no Melhor Envio. E com isso, a nossa sede atual, aquela sala de 136 metros quadrados do Parque Tecnológico, que o nosso pessoal ajudou a pintar, já está ficando pequena. E por isso a gente está vendo já a próxima sede do Melhor Envio, que a gente pretende se mudar agora no primeiro trimestre de 2019. Vai ser uma sede aqui em Pelotas também, vai ter 750 metros quadrados nessa sede, são 3 andares, vai ser um prédio só para nós, e vai ser um lugar muito legal, o prédio é muito bonito. Quando ficar arrumado vai ficar melhor ainda, e vai poder aguentar o nosso crescimento por mais tempo, eu espero, por pelo menos uns 2 anos, imagino, porque eu acho que que nesse prédio vai dar para colocar 150, 200 pessoas confortavelmente, eu imagino, né? Bom, eu queria compartilhar com vocês também esse gráfico de metas que a gente tem hoje, que são as metas do ano do Melhor Envio. A gente está correndo atrás delas, em alguma quinzena a gente bate, em outra não bate, mas estamos bem perto, né, e trabalhando forte para terminar o ano batendo a meta, que é de mais de 3 milhões de reais em vendas no mês de dezembro, e é isso que a gente espera bater. E para o futuro do Melhor Envio, a gente pensa além do Brasil, tá? Hoje a gente está recém no começo a gente está recém atendendo uma parte do mercado brasileiro, né? Uma parte pequena, mas a gente pensa em no ano de 2019 começar a buscar uma internacionalização do Melhor Envio. E por isso na nossa sede a gente tem até uma imagem desse mapa pendurado na parede, e é um mapa de raspar, né? Tu consegue raspar o país que tu já foi. No caso do Melhor Envio é o país que a gente está trabalhando, né? Por enquanto só o Brasil que está raspado nesse mapa, mas a ideia é que aos poucos a gente vai raspando outros países também conforme o Melhor Envio vai internacionalizando, né? E é até por isso que hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou fazendo uma viagem, né? Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou aqui nos Estados Unidos numa viagem de umas 3 semanas mais ou menos, que eu estou aproveitando para participar de eventos de investidores e de CEOs de outras startups e para conhecer mais gente e conhecer mais empresas também que trabalham de formas parecidas com a nossa, né? E a ideia é que vai poder pegar novas ideias, novos negócios que podem ajudar o e-commerce no Brasil para trazer isso para o Brasil, né? E também aprender mais como é que a gente pode fazer nesse processo de internacionalização para poder começar a ajudar vendedores do resto do mundo a ter uma logística mais prática com o Melhor Envio, né? Bom, a nossa missão, queria mostrar para vocês também, essa missão humilde de otimizar a entrega de encomendas do mundo, e por isso que a gente tem esse sonho da internacionalização, né? E encerrando o vídeo, eu queria mostrar para vocês essa imagem que eu acho que resume o que é para mim empreender, né? Eu acho que se tivesse que resumir empreender em uma imagem ia ser essa, porque é mais ou menos tu quebrar a parede a soco, porque vai aparecer o obstáculo na tua frente e tu vai ter que dar um jeito de passar esse obstáculo. Eu acho que uma imagem mais apropriada mesmo ia ser uma pessoa quebrando a parede com a cabeça, com a testa, mas eu não consegui achar nenhuma imagem assim, então vai quebrando a parede com soco mesmo, né? Eu acho que eu sou um cara bem cabeça dura mesmo, porque é a única coisa que explica a gente ter continuado trabalhando, continuado com esse sonho de fazer o Melhor Envio ser uma empresa grande depois de todos os obstáculos que a gente teve. Mas se eu sou, é o que nos fez chegar aqui também, né?
e eu espero que vocês sejam tão cabeças duras quanto e que tenham muita perseverança e que trabalhem muito para os seus negócios crescerem. E encerrando, apesar da gente estar com 36 pessoas agora trabalhando no Melhor Envio, apesar da gente já ter mais de 5 mil vendedores que compram fretes mensalmente com a gente e de vender mais de 70 mil fretes por mês no Melhor Envio, a gente sabe que está recém no começo. É só o começo do Melhor Envio, porque a gente está atendendo uma parte ínfima, uma parte pequena do mercado de e-commerce do Brasil, que também é um mercado muito pequeno dentro do varejo do Brasil, né? Então a gente, o Melhor Envio, tem muito a crescer em participação no e-commerce e o e-commerce vai crescer muito ainda no Brasil nos próximos anos, vai ganhar uma penetração ainda maior no mercado de varejo do Brasil. Bom, eu não conheço vocês, não tenho ideia de quem vocês sejam, de quais sejam as empresas de vocês, mas eu espero que essa história minha e do Melhor Envio sirva para inspirar vocês a continuarem, para serem cabeças duras também, e que vocês se lembrem também que, independente de quanto tempo vocês já têm como empreendedor, de qual o tamanho da empresa de vocês, eu aposto que vocês também estão recém no começo, porque sempre tem muito mais coisas a se fazer, muito mais clientes a se atender do que o que a gente pode fazer e atender agora, né? Então eu gosto de enxergar a coisa dessa forma. A gente está só no começo e a gente tem muito a crescer ainda. Obrigado, pessoal, e boas vendas para todos. Forte abraço.